Muito bem. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais um EBD, né? Agradeço as orações dos irmãos, eu já estou uns 85% melhor, já contente Graças a Deus. em poder dar essa aula hoje. Olha a minha mãe aí, ó. Diretamente. Graças a Deus, meu filho. Que Deus abençoe. Bom dia a todos. Bom dia, pastor. Do Cinete, bom dia, graça Bom e paz. dia. Graça e paz, pastor. E é uma alegria, né? E também hoje é o aniversário dele aqui, então mais um motivo de festa aqui em casa, graças a Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ler só apenas dois versículos. São dois versículos que estão até na nossa aula de hoje. Atos capítulo 4. Nós vamos ver o versículo 19 e 20. Atos capítulo 4, 19 e 20. Aqui. Diz assim: Responderam, porém, Pedro e João: Julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É só um fragmento do que a gente vai estudar hoje, mas eu queria abrir essa EBD com esse versículo, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E, na verdade, a PIBAC não tem deixado de falar, de proclamar, de pregar a mensagem, pregar a palavra, não deixou de trabalhar do que temos visto, do que temos ouvido e dos milagres que Deus tem feito nessa igreja, né? Quantos milagres por meio, mesmo com toda essa circunstância, mesmo com toda essa situação, mesmo com muitos terem ficado doentes esse período, mas não paramos de falar daquilo que temos visto e ouvido e as maravilhas que Deus tem feito e as maravilhas que Deus ainda há de fazer. Ainda há irmãos doentes, ainda há irmãos que carecem da nossa oração, da nossa súplica, mas não vamos parar por causa disso. A palavra ela vai continuar. Ainda vamos continuar falando, pregando e nunca deixando de proclamar isso do que temos ouvido, do que temos sentido, do que temos experimentado do nosso Deus. E é por isso que estamos aqui essa manhã. É porque nós estamos firmes e fortes para continuar nessa batalha. Amém? Uirá, sua vez agora para o nosso louvor. Tá sem o som, tá, Uirá?
Uira, quando você organiza, eu vou adiantando então a parte do pastor, tá? E você me avisa aí. Pastor, eu vou convidar o senhor só para dar uma palavra para a igreja, rápida, ou algum pequeno devocional que o senhor tem, alguma palavra de fortalecimento, tá bom? Tá ok, graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, queridos irmãos. É muito bom estar com os irmãos nessa manhã de domingo, o dia do Senhor. Melhor ainda se tivéssemos lá na casa do Senhor, né, juntos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, pelo menos estamos juntos aqui e louvando a Deus pela recuperação dos irmãos. Temos visto Deus agir de maneira poderosa na vida da PIBAC, né, irmãos? Adoecemos, sim, mas também estamos sendo restaurados, né? Fisicamente e creio que também ainda mais espiritualmente, porque as provações, ela vem para nos fortalecer, para nos fortificar ainda mais na fé, para nos aproximar ainda mais do Senhor. Para isso vêm as provações, né, irmãos? E eu creio que esse momento de provação está fortalecendo ainda mais a PIBAC, na comunhão, no louvor. Os irmãos podem continuar mandando as devocionais, tá bom, irmãos? Sintam-se bem à vontade, aqueles que desejam fazer. Nós teremos ainda toda essa semana que segue com devocionais, né? A igreja permanecerá fechada até o domingo. Nós, hoje à noite, irmãos, um aviso, nós não faremos o culto via Meet. Hoje, o pastor vai gravar o culto lá do templo, as portas fechadas. As portas do templo continuam fechadas, mas estarei gravando de lá. Estará eu, o Irá e mais um irmão do louvor, e gravaremos o culto de lá. Então, no culto da noite, os irmãos basta entrar no canal da igreja, né, e participar do culto junto conosco online. As portas estarão fechadas, mas gravaremos o culto do templo. Cremos assim ser melhor. Durante a semana, a igreja permanece fechada, reabrindo no domingo, primeiro domingo de abril. Não teremos o MI. Os irmãos com qualquer sintoma, a mínima gripe que for, uma dorzinha de cabeça, irmãos, por favor, eu peço que permaneçam em casa, não estejam indo para o culto. Se você vai permanecer em casa com as crianças, então o esposo vai pela manhã, a esposa vai pela noite, teremos a ceia tanto pela manhã quanto pela noite. O número de inscrição estará mais reduzido esta vez, tá bom? Por uma questão de prudência, mas reabriremos a casa de Deus, o templo, no próximo domingo. Os irmãos que estão restaurados, se sentem fortalecidos, né? Então, os irmãos estejam no culto. Você pode estar indo nos dois, ou então indo no da manhã ou no da noite. Não se sinta nenhum momento pressionado, obrigado. Fique bem à vontade, tá bom, irmãos? Compreendo que o momento é difícil. Se o irmão achar por bem permanecer em casa ainda por algum tempo, o irmão fique à vontade, porque nós temos o culto online. Mas reabrimos as portas no próximo domingo, seguindo as cautelas, o procedimento de segurança. A PIBAC, irmãos, é uma igreja do Senhor Jesus, chamada para pregar o evangelho do Senhor Jesus em toda e qualquer circunstância. O Senhor tem mantido para nós, como nós vimos no último domingo, uma porta aberta, que é a porta da salvação e a porta da evangelização. Por isso, a PIBAC, irmãos, ela não pode deixar de falar do que tem visto
e ouvido, e ela avança sempre e retrocede jamais. Quero deixar o texto com os irmãos nessa manhã, que está no Salmo de número 125. Em seguida, nós estaremos louvando ao Senhor e você poderá estar fazendo a entrega do seu dízimo e da sua oferta. O Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Quero repetir o versículo 1 que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. E a última parte do versículo 5 que diz: paz sobre Israel. Assim é a vida daqueles que confiam no Senhor, irmãos. São como o monte Sião. Como em redor de Jerusalém estão os montes, irmãos, assim o Senhor em derredor do seu povo. Por isso, irmãos, que nós podemos confiar nele. Assim como os montes estão ali, irmãos, à volta de Jerusalém, firme para sempre, assim é o Senhor, irmãos, à nossa volta, ao nosso derredor, nos guardando, nos livrando, no controle da nossa vida. Por isso, amados, vamos confiar nele sempre, em qualquer circunstância, porque confiando nele, nós experimentamos a paz que excede todo entendimento, a paz que só ele pode dar. Em qualquer circunstância, amados, confiaremos sempre. Porque Deus, irmãos, jamais nos abandona. Todo tempo se faz presente, e não só presente, mas bem perto. E não só perto, mas dentro de nós. Basta nós confiarmos. Amém? Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Logo após o louvor, o pastor estará orando, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, pelos aniversariantes, o Eliakim, né? E toda a igreja. Vamos louvar ao Senhor. Irmão Irá. Muito bem, eu vou colocar aqui o vídeo. Vamos ver se vai dar certo agora. Tá saindo som? Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti,
ceras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as ceras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as ceras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Vamos orar então, irmãos, pelas ofertas, pelos dízimos entregues e também colocar a nossa vida diante do Senhor. Coloque agora o seu clamor, os enfermos, os pais do Leandro nesse momento. Vamos orar por eles. Feche seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, clamamos nesse momento pela sua igreja, Senhor. Clamamos pelos enfermos, clamamos por aqueles que estão hospitalizados, Senhor, que o Senhor esteja agindo poderosamente. Nós queremos dizer, Pai, que nós confiamos no Senhor, ó Pai. Como diz o Salmo 125, ó Pai, que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Fortaleça a sua igreja, Pai. Fortaleça nesse momento os abatidos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão entristecidos. Que o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor. Repreenda todo o mal, toda ação do inimigo, Senhor Deus, repreenda em nome de Jesus. Mas, Pai, nós também queremos te agradecer. Agradecer, ó Pai, porque grandes coisas fez e tem feito e ainda fará o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Queremos agradecer pela cura, queremos agradecer pela restauração, queremos agradecer, ó Pai, pelos leitos vazios, ó Pai, por aqueles que lá estiveram, Senhor, mas o Senhor restaurou, o Senhor curou, e nós cremos que o Senhor continua restaurando e curando, Senhor. Colocamos a vida de cada um diante do teu altar, Senhor. Muito obrigado, porque nós cremos que nesse exato momento o Senhor está agindo ativamente a favor dos teus servos, a favor dos seus, ó Pai. Obrigado pela vida do Eliaquim, Pai. O menino Eliaquim, o embaixador do rei, que hoje completa mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor o fortaleça, Pai, que ele possa crescer debaixo da tua graça e do conhecimento do Senhor, ó Pai. Que o Senhor abençoe os seus pais, que o Senhor abençoe os seus avós, ó Pai, que ele seja um testemunho, Pai, um menino realmente cheio do teu espírito, um adolescente cheio do teu espírito no futuro, um jovem cheio do teu espírito e um homem cheio do teu espírito, ó Pai. Agradecemos também por aqueles que completam mais um ano de vida, ano de casado. Abençoe as famílias, fortaleça os casamentos, Senhor Deus.
Em nome de Jesus, ó Pai, clamamos por cada lar nesse momento. Agradecemos também pelo dízimo, pelas ofertas entregues, Senhor Deus, para que haja sustento na tua casa, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida financeira dos teus servos, nas suas necessidades, que jamais falte o pão de cada dia na mesa dos teus servos, que o Senhor possa multiplicar, que haja em abundância, que a prosperidade do Senhor esteja na casa dos teus filhos, prosperidade espiritual, prosperidade na saúde e prosperidade nas necessidades para eles e para repartir também com o próximo, Senhor. Ó Pai, receba a nossa gratidão, receba o nosso clamor, usa o teu servo agora na ministração da Escola Bíblica Dominical, falando ao coração da sua igreja e edificando, Senhor Deus. Ah, Pai, queremos colocar também, Pai, aqueles que estão em situação difícil, de UTI, Senhor Deus, de intubação, ó Pai, de diagnósticos médicos, ó Pai, complicados, Senhor. Pai, o Senhor é o Deus do milagre, Senhor. Cremos no teu poder. Vá de encontro, Senhor Deus, aos pais do Eliandro, Pai, ao pastor Baltazar, Senhor, e a outros, Senhor Deus, o meu tio chamado Wagmar, Senhor, também ali naquele hospital, Senhor, no Rio de Janeiro, ó Pai, e outros espalhados, ó Pai, por esse Brasil afora e fora do Brasil também, Senhor. Em nome de Jesus, o pastor Paulo, restaura a saúde dele, Senhor, e de todos os irmãos da PIBAC, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. E que muito em breve estejamos novamente juntos, te louvando, e te adorando, e te cultuando. Colocamos as autoridades constituídas diante do teu altar, os governos da nossa nação, Pai. Repreenda o mal, e que haja paz, Senhor Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, te agradecemos e te pedimos. Fala conosco agora, Pai. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Então vamos começar a nossa aula, né? Vou colocar aqui para apresentar. Hoje temos muita coisa para ver, viu? Muita coisinha. Nós já estamos na lição 4, hoje intitulada O Início da Perseguição. Só queria um feedback para saber se vocês estão vendo a tela cheia, como é que está aí? Sim, estamos vendo. Beleza. Vamos lá. Então, lição 4, o início da perseguição. Esse estudo ele vai estar lá em Atos. Nós vamos ver 2 capítulos, tá? É Atos capítulo 3 e Atos capítulo 4. Vão ser 3 narrativas, muito interessante mesmo, que já demonstra o início do trabalho da igreja. Na aula passada, o pastor falou sobre a chegada do Espírito Santo, então ele chegou, e ele foi derramado, e a gente compreendeu a ideia do porquê do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, qual foi o objetivo, e no finalzinho lá do capítulo 2, começou a se entender a construção da igreja, né? Onde havia temor, onde eles oravam, onde eles faziam tudo em comum, todos trabalhando com o dom do Espírito. Então, ali começa o protótipo da igreja. Quando a gente entra no capítulo 3, a gente já começa entrando num problema, numa situação, e já começa as lutas. Interessante como Lucas, quando ele vai relatar a história, parece que ele não fez questão de fazer a coisa um pouco suave. A gente já entra no capítulo 3, já numa situação, o capítulo 4 já é uma situação mais crítica ainda, e a coisa vai apertando, vai arrochando mesmo, tá? Mas a gente tem que compreender uma coisa antes, né? Como eu falei, estamos já no protótipo da igreja, a igreja se formando, o trabalho do evangelho
surgindo, certo? Como uma resposta, da forma como, até como eu coloquei nesse slide, ó, como uma resposta ousada, coerente e relevante. Então, esse evangelho, ele vem como uma resposta com essas características, por quê? Porque, primeiro, pessoal, a gente tem que ver que é um período difícil, é um período de muito sofrimento, de muita angústia, pressão de Roma, a confusão religiosa que estava no mundo todo, o politeísmo muito forte, tinha acabado de morrer um homem, um Jesus, que tinha mudado todo o curso da história, aquilo causava muita confusão, afetava muito a religião judaica, então estava tudo muito angustiado, estava tudo muito confuso. Mas é nesse cenário caótico mesmo que começa, a igreja surge e ela começa a trabalhar. É nesse cenário mesmo que Deus quis, tá? E essa pregação, ela começa a surgir nesse contexto, nesses ambientes, ela começa a se expandir, tá? O trabalho da igreja começa a ser entendido, ok? O ministério da igreja começa a ser entendido, e um dos pontos que eu coloquei no final, ó, o ministério da igreja seguiria o que Jesus fez, os 3 anos que Jesus passou na terra, curando, falando do evangelho, falando do reino, admoestando, ensinando os apóstolos e tudo. O que Jesus fez, a igreja continuaria fazendo, ainda ajudando os necessitados, falando do evangelho, ou seja, sendo o sal da terra e a luz do mundo. Mas só até Atos? Não, até os dias de hoje. Nós ainda somos a complementação de Atos. Nós ainda temos um ministério aqui na terra que é seguir aquilo que Jesus fez na terra. Sermos sal da terra e luz do mundo. A luta ainda continua. A nossa história, quando entra para o século XXI, ano 2021, ano 2050, ano 2200, que vier para frente, vai ser a mesma história sendo construída, trabalhando para que o ministério da igreja continue ainda proclamando o evangelho. Num cenário bom? Não, o cenário hoje também não é bom. Temos um cenário caótico, temos um cenário de angústia, temos um cenário agora de doença, temos um cenário que pessoas não têm esperança, temos um cenário em que religiões tentam dar respostas para várias situações da nossa vida, mas a resposta está em Cristo, no Evangelho. Então, o Evangelho nasce nesse contexto, ele é desenvolvido nesse contexto, e olha que interessante, ainda continuamos vivendo isso hoje, ainda nessa luta de manter o ministério do Evangelho, o ministério da igreja ainda ativo. E é nessas circunstâncias que a gente entra no capítulo 3. O que é que vai acontecer aqui? É bem conhecido a cura do coxo. Os 10 primeiros versículos, nós vamos ver essa questão da cura de um coxo. Para quem não tem a Bíblia, hoje a gente vai usar bastante, tá? Então, pega aí a Bíblia. Vou fazer a leitura bem rápido para a gente contextualizar o que é que está acontecendo aqui. Porque Pedro acabou de pregar, várias pessoas se converteram, rolou um Pentecostes, está todo mundo cheio do Espírito, então pensou que ia agora dar uma descansada, né? Fez um grande trabalho. Não, agora a luta começa. Então diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo.
e ficaram cheios de pasmo e assombro que lhe acontecera. Então, a gente para por aqui. Porque eu coloquei aí, né, esse povo carente. Na verdade, eu aproveitei o que tem na revista. A revista vai analisar 3 narrativas que vão acontecer aqui, e ele fala um pouco sobre o povo, como é que estava a situação do povo e a situação das autoridades. Sim, temos um povo carente, sim. No primeiro cenário aqui, Pedro vai realizar ainda as suas tradições judaicas, fazendo as suas orações, e normalmente eles faziam em 2 períodos, né? Pela manhã e à tarde. Como ele fala aqui que era a hora nona, então era às 3 horas da tarde, lá vai Pedro e João ao templo, realizar atividades ainda judaicas. Isso tem problema, Daniel, em relação ao evangelho? Problema nenhum, nenhum. Esses homens ainda tinham a cultura judaica que ainda vai ser trabalhada no coração deles durante todo o livro de Atos. E eles estavam indo lá, e eles encontram esse homem sentado na porta formosa. É formosa porque ela era bonita mesmo, ela era formada por pedras preciosas, era bem imponente, era uma das portas principais de entrada do templo. Ela separava a área onde ficavam as mulheres, as mulheres tinham um local específico para fazer as orações, e separava dos gentios que não tinham o mesmo acesso. Era toda uma organização, era uma das portas principais. Só que nessa porta formosa, enchia-se de pessoas pedindo esmola, porque sabia que, como ela era uma das principais, o fluxo de pessoas passando ali era muito grande, e eu estou indo para o templo fazer os meus sacrifícios, minhas orações, falar com Deus. Se eu não ajudo uma pessoa que está passando uma grande dificuldade, talvez Deus não me escute. Então, aquelas pessoas, às vezes, elas se sentiam obrigadas a ajudar. Havia uma obrigação, não mais uma questão de coração, porque estrategicamente aquelas pessoas ficavam ali para receber as esmolas, já que eu, indo ao templo, eu não queria que fosse cortado, porque eu deixei de ajudar uma pessoa necessitada, então Deus não vai me escutar. O velho legalismo que era imposto dentro dessa situação. Então, era um povo carente, necessitado, sem esperança nenhuma. Esse homem tinha esperança zero de um dia poder andar. A esperança que ele tinha o único jeito é eu pedir ajuda e as pessoas vão ter que me dar, porque elas se sentem obrigadas, coagidas a me ajudar, já que elas estão indo falar com Deus. Era a única esperança que tinha. E aí Pedro chega, não tinha ouro, não tinha nada, e aí é a oportunidade que ele tem de falar do evangelho. E aí ele, no versículo 4, ele fala, Pedro, juntamente com João, fitando os olhos dele, disse, olha para nós, preste atenção o que vai acontecer agora. É como se ele chamasse a atenção daquele homem, só, preste atenção o que é que vai acontecer agora, olha para mim. E aquele homem deve ter ficado parado, ele não vai dar dinheiro, o que é que está acontecendo aqui? E aí, nesse exato momento, Pedro aproveita e ele clama pelo nome de Jesus. E aí ele vai dizer, não tenho prata nem ouro, né? Mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Na hora que Pedro faz isso, nesse exato momento, ao clamar pelo nome de Jesus, uma das coisas que a gente tem que entender é que não há uma fórmula mágica aí. Pedro não está usando de misticismo, nem está utilizando de palavras mágicas, nada disso. Porque eu tenho que falar isso e a coisa funciona. Não. Ele estava, ao mesmo tempo, falando de alguém que tem o poder, ele sabia que tinha o Espírito Santo, tá? E pelo poder do nome de Jesus é que o Espírito Santo iria fazer aquela obra. O importante, gente, que a gente compreende nesse texto, não é a cura. A cura do coxo não é o objetivo final, mas a apresentação do poder do nome de Jesus. Daquele poder que foi prometido lá no capítulo 1 de Atos. Mas recebereis o poder. E aí esse poder manifestado pelo Espírito Santo, onde Pedro relembra que é pelo nome de Jesus. Isso parece ser lógico para a gente, mas
Temos que ter cuidado, às vezes, próprios crentes, filhos de Deus, não compreendem o uso da palavra em nome de Jesus, pensa que, pô, eu falei em nome de Jesus, então tem que acontecer. É uma palavra mágica e ela faz as coisas brotarem. Não é isso. Temos que compreender que evocar o nome de Jesus significa algo muito mais profundo. Significa uma intimidade, significa entender quem é Jesus na sua vida, significa entender que poder é esse que está dentro de você, que ao evocar o nome de Jesus, milagres acontecem que somente o Espírito Santo pode fazer. Uma vez, em outras EBD, a gente já comentou, o milagre, ele é um ponto em que a gente não consegue fazer ali, a partir dali é Deus, não é mais nós. E só o Senhor, que é dono do mundo sobrenatural, que pode realizar tais coisas. A gente não pode mais. Então, Pedro, ele faz essa manifestação do poder, ele manifesta o poder ali, claro, aquele homem é curado. Lucas faz questão de detalhar aspectos fisiológicos, dizer que os pés dele se endireitaram, os joelhos ou artelhos começaram a... É uma visão médica que ele começa a descrever, mas o milagre acontece. E aquele povo carente, para aquele homem foi a melhor coisa que aconteceu para ele, muito melhor do que prata e ouro, mas é feito esse milagre. E por causa desse milagre, por causa dessa cura, a gente vai ver que começou a surgir consequências para cima de Pedro por causa disso. Não pela cura, mas por causa justamente da evocação pelo nome de Jesus. Vamos seguindo. Daniel, Oi, posso fazer uma colocação? vou voltar aqui para não dar spoiler. Ainda sobre o povo, né? Então, ainda nos tempos de hoje, nós passamos por isso. Naquele tempo, né? E eles estavam ali em Jerusalém, viam gente de toda parte, né? Para aquele local e Roma também dominando sobre eles. E era muito mais fácil pregar, falar e até atender aqueles que passavam por maior necessidade. O estado de carência do ser humano, a nossa humanidade, infelizmente, muitas vezes as pessoas se sensibilizam no momento da dor. Se não fosse esse período de que não pode, né, devido ao vírus, né, as pessoas não podem entrar nos hospitais e ir até o local, seria uma grande oportunidade, né? Então, o momento de tristeza, o momento da dor, da perda de alguém, o momento de uma enfermidade, quando as pessoas são quebradas, nós estamos sendo quebrados. Eu, crente em Jesus, eu fui quebrado no hospital e revi muitas coisas do meu devocional com Deus, né? Então, esse estado de carência do povo é um estado que ainda hoje faz com que as pessoas sejam quebradas. Por isso que eu creio, por isso que tem aquela palavra do Senhor que se entristece com o jovem rico, né? E quando ele diz que é muito mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que o rico não entra no reino dos céus, é que quanto mais a gente tem de maneira em que o nosso coração se ensoberbeça, menos a gente se sensibiliza. Esse momento de sensibilização deve ser aproveitado para que a gente pregue ainda mais o evangelho, que a gente exerça muito mais o poder de Deus. A gente não pode entrar no hospital, mas a gente pode orar, a gente pode interceder, né? E usar deste testemunho das curas daqueles, principalmente dos não crentes, né? E dizer, olha, nós oramos por vocês, para que se faça isso que o Pedro fez, né? Dinheiro eu não tenho, né? Mas o que eu tenho eu te dou. E aí exercer o poder do Espírito Santo que deve ter tocado nele, dito que era este momento e realizou este prodígio pela presença do Espírito Santo.
Desculpa, o que eu queria trazer era isso, que a gente, trazendo para a nossa realidade de hoje, né, o povo carente, essa situação está lá nas ruas, está no nosso redor, e a gente tem que aproveitar este momento para fazer como Pedro, né, e exercer uma autoridade espiritual na vida daqueles que estão próximos da gente. Trazer esta autoridade do Espírito, para que eles vejam, existe um Espírito de Deus que está agindo aqui. É isso. Sim, Java, muito obrigado. Dá para notar, gente, que o quanto a carência do povo aqui nesse contexto do coxo é como o Java está dizendo hoje também. É o mesmo nível de carência, é o mesmo nível de confusão. Então parece que a história ela se repete, ela fica no ciclo. Quem não tem a luz do Evangelho é carente, é confuso, é sem esperança. E assim como Pedro trouxe esperança, trouxe algum alento para esse homem, a gente tem que, como Java falou, exercitar para que a gente também traga esperança para essas pessoas hoje. Só mudou os anos, mas os problemas são os mesmos. E aí, como eu falei, o fato de Pedro ter feito isso gerou alguns probleminhas para ele. Vai começar a surgir alguns probleminhas por causa disso. Mas ele tem algum problema? Problema nenhum. Até porque foi o Espírito Santo que deve, como já falou, deve ter colocado no coração dele, esse é o momento. Essa é a melhor hora. Faz. E aí, quando ele cura esse homem entra feliz, todo mundo fica, que é isso, rapaz? Esse homem era um aleijado que ficava ali e agora está aí correndo, brincando, está pulando. Como pode isso? E eles começaram a ficar atônitos. Olha o versículo 11. E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico de Salomão. Ainda estamos no mesmo ambiente do templo, só saímos agora do espaço da Porta Formosa e agora entramos no pórtico de Salomão, uma estrutura um pouco mais interna. E está lá o povo assustado vendo aquele homem. E aí Pedro aproveita exatamente esse momento, e é isso onde a gente tem que ter a sensibilidade de saber os momentos de falar do Evangelho. Saber como falar e saber o que vai falar. No momento certo, na hora certa. O Senhor nos dá a oportunidade, a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter a sabedoria. E aí Pedro teve essa sabedoria e ele vai usar esse momento agora. Só que o que Pedro vai fazer? Do versículo 12 até o 14, Pedro vai olhar para o povo e vai dizer, vocês estão assustados? Olha só, quando Pedro viu isso, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Por que vocês estão assustados? Por que olhais tanto para nós como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar esse homem? Por que vocês estão assustados? O que está acontecendo? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais. Pedro evoca a forma como o povo de Israel entendia como era Yahvé, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e aí ele fecha, isso faz o povo lembrar o Deus dos nossos antepassados. Glorificou a seu filho Jesus, e aí ele entra com a mensagem de Jesus. Nesse exato momento, ele aproveita que o povo está assustado, não está entendendo nada, e fala, por que vocês estão assustados? O Deus dos nossos antepassados, Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, desperta o pessoal e faz, glorificou a seu filho Jesus. Lembra de Jesus? A quem vos entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. E aí, até o versículo 15, Pedro vai transferir a culpa da morte de Cristo para quem? Para o povo. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que vos desse um homicida, que era para soltar Barrabás. Né? Daniel, Oi? A sua mãe tem uma pergunta para fazer. Ela ligou para mim. Deixa eu só terminar essa parte aqui. É porque eu não tenho... Você dá a palavra? É que eu não Tá bom. E aí o versículo 15, matastes o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Pedro começa a dizer, olha, vocês mataram a Cristo, aquele a quem Deus glorificou como seu filho. Vocês.
Lembram dele? É dele que eu estou falando, é por causa dele que esse homem está curado. Então aquilo já chama a atenção do povo, né? E isso é até os dias de hoje, sim. Todo o povo é culpado. Romanos, como eu coloquei aí, o texto de Romanos 3:10, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos somos culpados. Se não for a misericórdia de Deus em nossa vida, se não for a mensagem do Evangelho que alcance os corações, todos nós merecemos o inferno, somos culpados. E é isso que a primeira mensagem que Pedro já coloca: vocês mataram aquele homem, vocês são culpados. E vocês necessitam da misericórdia dele para ser salvo. Pronto, quem era, Tassi? É a sua mãe. Ah, oi, mãe. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. Não é somente, não é nenhuma pergunta. Ao mesmo tempo, né? Como o irmão falou aí, aqui, quando Pedro fala, que aqui quando Pedro diz que nem prata nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo. Mas quando nós oramos e que nós vamos levar nossas orações ao Senhor, e tudo que pedimos para Ele, tudo que colocamos no altar dele, o poder fica mais ainda quando nós terminamos e dizemos, Senhor, tudo estamos pedindo, orando e nos pedimos em nome de Jesus. Porque se nós não orarmos e não pedirmos em nome de Jesus, o Filho dele, a oração, para mim, eu acho assim, ela fica em vão. Estou certa, Daniel? Sim, mãe, não, tá certo. Eu chamei a atenção nesse ponto aqui, porque tem pessoas que usam essa expressão como amuleto, como Certo. expressão de sorte, expressão de que se eu falar vai acontecer, sem compreender por que você está chamando o nome de Jesus. Mas o Mas, Senhor fala que tudo que pedires, em nome de Jesus, te sim, responderei. Não é isso? Então, isso, assim, realmente você está falando que alguns faziam disso num muleto, não é isso? Quer isso, dizer, achava que falando em nome de Jesus, tudo podia acontecer naquele momento, não é isso? Não é assim que isso, você está isso, falando? é só ter o cuidado para os dias de hoje não usar como um amuleto. Exatamente, é isso que eu Assim, estava querendo tirar essa dúvida, isso, entendeu? Porque tudo, quando a gente vai orar e que nós pedimos a Deus, tudo tem que ser em nome de Jesus, né? Para que aquela oração, o que a gente está pedindo a Ele, seja no nome do Filho do nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? isso é igual pessoas que botam o Salmo 23 voltado para a porta, e porque a Bíblia está aberta no Salmo 23 voltado para a porta, tudo vai ser só bênção. Não, Eu sei Daniel, como é. posso Entendi. fazer uma colocação em relação a isso? pode colocar. Eu lembrei do pastor Simval uma vez lá no PGM, em relação à confissão de fé, né? E eu achei lindo, né? A gente teve uma conversão lá no PGM, na casa da irmã Elza, eu acho que foi exatamente a irmã Liu, né? E ou foi ela ou foi a outra, não, eu acho que foi a irmã Liu. E aí eu chamei o pastor, tava lá, né, e tal, para orar por ela. Aí e eu naquela empolgação dela confessar da própria boca e tal. Aí o pastor pegou a Bíblia, simplesmente assim, e aí apontou, né, se com sua boca confessares, no seu coração creres, né? Aí ele só falou, só olhou para ela e disse assim: você creu? Né? Com a dificuldade, né, que ele tava para falar assim, você creu nisso aqui, né? Então, tá bom. E aí oramos. E assim foi uma coisa bem simples. O que eu quero trazer com esse exemplo lindo, né, do nosso pastor Simval,
é que o nome de Jesus é poderoso, mas este poder não está numa palavra escrita ou numa pronúncia. Este poder, ele é o poder do evangelho dentro de nós, do Senhor, né? Assim como se com a nossa boca confessa o nosso coração crê, né? A gente é salvo, assim é também todo o poder que vem da parte de Deus. Como naquela parte, e é bem claro isso quando Jesus vai chamar Lázaro para fora e diz: Senhor, tu bem sabes que não precisa disso, né? Mas para que eles creiam, eu digo, né? E aí, então ele pronuncia aquilo dali, mas a conversa é direta. A gente já está conversando com o Pai, a gente já está nessa intimidade, a gente pronuncia o nome de Cristo, mas isso é como o Daniel falou, não é um amuleto, não é algo que, eu tenho que falar, se não falar e tal. No nosso coração a gente já creu, a gente já está com essa intimidade, e é o próprio Deus que está testificando através do seu Espírito dentro de nós, vai lá e cura no meu nome, né? Então, isso não é o que eu quero dizer. A gente faz tudo no nome de Cristo. E esta palavra é poderosa, mas não é a palavra, mas o poder dessa palavra que habita em nós através do Espírito. É a minha... Obrigado, cara. Ok, mãe? Professor Daniel, o Ah, nosso querido Paulão parece que quer falar. opa. Paulão? Estão me ouvindo? Sim. A paz do Senhor, irmãos. Eu só queria destacar uma coisa que chamou a atenção no versículo 12, Daniel. Hum. Essa frase aqui, porque isto os surpreende? Essa pergunta que Pedro fez, né? Por que isto os surpreende? Aí eu fiquei pensando, realmente, né? Essa pergunta na verdade, é mais uma, uma cobrança, né? Uma advertência, né? Por que isso surpreende? Porque eles já conheciam a história dos antepassados deles, né? O que Deus já tinha feito para o povo no passado. Eles conheciam a história já de Jesus, né? O que Jesus já havia feito, né? A descida do Espírito Santo, e ainda eles ficavam surpresos, né? Isso demonstra que, de repente, aquele povo ainda não tinha ainda um conhecimento mais íntimo da palavra de Deus. Aí então Pedro teve que entrar com um discurso, né, para relembrar a eles tudo o que aconteceu, porque ainda essas coisas estavam surpreendendo eles. Acredito que nessa altura não era mais para estar surpreso, eles ficarem surpresos, né? Era para eles já entenderem o que estava acontecendo. Aí trazendo para os nossos dias, né, de repente isso pode acontecer em nossas vidas, né? Às vezes, muitas vezes podemos ainda ficar surpresos com Deus, sendo que de repente não era mais para estar tão surpreso pelo grau de intimidade que devemos ter com o Senhor, né? Essa é a minha palavra, assim. Se você quiser comentar, fica à vontade. Bom, valeu. Mas é isso mesmo, cara. Tem uma questão também que Pedro, ele era, né? Ele era meio brigãozinho. Então, há quem acredite que quando ele joga essa pergunta, uma pergunta, sabe, aquela pergunta que vai instigar o pessoal, tipo, chamando para confusão mesmo, mas ele queria atenção. Pedro queria mesmo alcançar o coração daqueles homens. Primeiro, colocando essa culpa. Confrontar, né, as pessoas. Ele queria confrontar. E aí ele joga primeiro essa culpa, né? Vocês mataram o autor da vida e tudo. E aí ele vai continuar o discurso dele. Quando chega no versículo 17, ele diz assim: ora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, tudo bem. Também compreendo que vocês fizeram por ignorância, como também as vossas autoridades, ou seja, todos os líderes religiosos que vocês seguem, estava todo mundo cego, estava todo mundo confuso. Compreendo também, mas, isso não é desculpa.
Isso serve para os dias de hoje. Se a gente for um pouquinho para frente, Atos capítulo 17 e 30, diz assim, mas Deus, Paulo já em seus discursos lá na frente, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. A ignorância não nos isenta da culpa do pecado em estarmos afastados de Deus. Então, mesmo que aquele povo fez o que fez, por ignorância ou não isenta da culpa. E aí Pedro joga a culpa, diz, eu sei que vocês eram ignorantes, mas isso não isenta vocês, de forma alguma. E digo mais, aí ele vai pegar do versículo 18 até o versículo 26 e vai fazer uma pregação, digamos assim, uma pregação teológica, uma pregação expositiva, onde ele vai utilizar fragmentos do Antigo Testamento, ele usa muito Deuteronômio, como eu botei aí o exemplo de Deuteronômio 18, 15, ele vai lembrar que Moisés tinha dito que iria levantar um profeta, e aí ele usa, por que Pedro usa? Esses homens, eles estão num contexto do templo, são judeus, eles sabem a lei, eles conhecem a Torá, eles conhecem os escritos. Então, Pedro também conhecia, mas aproveitando aquele ensejo, aproveitando aquele contexto, vai usar justamente isso como uma forma de pregar, trazer à memória Jesus, explicar quem é Jesus na figura do Antigo Testamento. Tem professor de teologia mais esperto do que Pedro nesse momento? Não tem. E aí esse homem estudou anos, não foi? Lá em Antioquia, deve ter estudado 10 anos para fazer isso. Estudou nada, gente. Pescador. E aí quem é que deu a sabedoria para Pedro fazer uma coisa dessa? O Espírito. Espírito Santo. Mas recebereis o poder. Pedro ainda estava cheio do poder que curou esse homem. Com intrepidez, ele pega e aproveita a situação e vai pregar o evangelho. E aí ele, do 18 até o 26, ele faz uma pregação toda em cima do Antigo Testamento, para falar de Cristo, para falar da salvação, para falar o que aqueles homens fizeram, o que eles têm que fazer, que eles têm que se converter. Fala da ressurreição, no versículo 26, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse, ao desviar cada um das suas maldades, até da ressurreição ele vai falar. Ele faz um elo desde a profecia de Moisés até chegar na ressurreição de Cristo. Em poucos versículos, numa situação bem atípica mesmo, e aquele povo ficou, caramba, como é que esse homem fala essas coisas? Como? E isso serve para a gente, pessoal, às vezes a gente se acha que eu não estudo o suficiente, eu não sei o suficiente, mas vocês têm o poder, e tendo o poder do Espírito, vocês pedindo sabedoria a Deus, vocês são capazes de falar para doutores, falar para quem for que seja. E aquele povo era um povo perdido, era um povo que ficava seguindo falsos líderes, não só do judaísmo, mas outras religiões que tinham. O gnosticismo, que era grande, estava crescendo muito nessa época, atrapalhando, confundindo as pessoas. E eles seguiam, porque eu vou seguir quem? Eu vou escutar quem? Quem é que tem a razão? E Pedro sabia que esse povo estava confuso. Nos dias de hoje, pessoal, temos muitas pessoas estudadas, temos muitas pessoas instruídas, mas são pessoas confusas. São confusas. Eles não entendem. Estão perdidas. É sem esperança. É reclamando. Viu, Daniel? Eu ia até justamente ia comentar esse ponto que você falou, né? Da questão de que, assim, nos dias de hoje, muita gente vê diplomas, né? E, assim, há muito tempo assim, atrás, eu achava que, assim, para você ser inteligente, você tem que fazer uma faculdade, isso e aquilo, né? E, assim, Deus foi colocando isso no meu coração, que, assim,
que é importante, mas isso não é o suficiente para mim chegar até a Deus, para mim ter a comunhão e falar da palavra de Deus, né? Como o Pedro falou, ele não fez nenhuma teologia, nenhuma faculdade, mas o Espírito Santo usava ele de forma assim surpreendente, né? De falar, de saber exortar, de saber como agir. Então, assim, graças a Deus, Deus colocou isso no meu coração. Eu não preciso ter diploma disso, daquilo, para mim falar do Senhor, para mim falar o quanto Deus tem feito na minha casa, na minha família e principalmente na minha vida. É só eu entender a palavra do Senhor e ver o que Deus tem feito e abrir a boca e falar, né? A gente vê muito, principalmente no Nordeste, os irmãozinhos que tem pessoas que não sabem ler nem escrever, cara, mas quando ele abre a boca, ele começa a falar do amor de Deus, começa a falar, sabe mais a palavra do que aquele que sabe ler e escrever, né? Então, assim, é o Espírito Santo que capacita, né? Então, hoje eu entendo isso, né? Graças a Deus que para mim, a minha vida não se resume a um status de diploma, de nada, não. Claro, é importante que a gente tem, mas isso aí não é o suficiente para que a gente alcance a misericórdia do Senhor, para que a gente alcance a Deus e chegue até o Senhor, né? É a intimidade que eu vou ter com o Senhor que importa. Daniel, pastor. Ô, pastor, pode falar. Bom, essa mensagem que Pedro começa a partir do versículo de número 11 é para exaltar o nome daquele que foi feito o milagre, a cura daquele coxo, o nome de Jesus. Entendendo até a palavra da irmã Dulcinete aí, sua sogra, que não foi Pedro, foi pelo poder dele. Ele mesmo vai dizer, no versículo de número 12, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhar disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Aí ele vai dizer no versículo de número 15, dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis. Ou seja, aquele homem havia levantado no nome do Senhor Jesus e eles estavam maravilhados com aquilo e corriam o risco deles atribuir aquele milagre a Pedro. E não foi Pedro e a João. Deus vai dizer, não foi porque vocês estão maravilhados, mas foi aqueles, o autor da vida, a quem vós matastes. O nome de Jesus. Então, aqui ele, nessa mensagem, ele vai exaltar o nome do Senhor Jesus. Isso nos ensina que tudo devemos fazer em nome do Senhor Jesus. A palavra, quando pregamos, é no nome do Senhor Jesus. A oração que fazemos, no nome do Senhor Jesus. O louvor que entregamos a Deus é no nome do Senhor Jesus. Quando nós vamos começar um culto, é no nome do Senhor Jesus. É lógico que, como o Daniel falou aí, não podemos utilizá-lo como uma palavra mágica ou um amuleto, até porque Jesus, ele não é algo fictício, uma palavra mágica, mas ele é Deus, ele existe, ele é o próprio Deus conosco. E o Espírito dele foi dado a nós, esse poder está conosco, nos revestindo todos os dias. Porém, tudo que eu for fazer, para Deus, eu tenho que fazer no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque somos pecadores, como o próprio Daniel falou aí, utilizando o texto de Romanos.
Não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. Por exemplo, a lição dessa manhã, não podemos entregá-la, senão no nome do Senhor Jesus. Nenhum culto pode ser realizado. Por isso eu sempre tenho dado ênfase, irmãos. Se nós vamos começar um culto, um estudo, um louvor, começa sempre orando, entregando e fazendo tudo no nome do Senhor Jesus. Não como um nome, uma palavra mágica, mas é porque eu e você não somos dignos em nenhum momento. É pelo sangue precioso, é no nome de Jesus. Então, Pedro, o que ele vai fazer? Ele, após aquela cura, ele vai exaltar esse nome. Foi no nome dele, aquele que vocês mataram, aquele que vocês crucificaram, do qual nós somos testemunhas, e ele ressuscitou. E cabe a vocês agora, ele vai dizer no versículo 24, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Essa é a mensagem. Então, ele exalta o nome do Senhor Jesus, que não foi pelo poder dele, mas foi pelo poder de Cristo Jesus, que eles mataram, mas o Pai ressuscitou, e agora cabia a eles se arrependerem e confessarem Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas. Mas eu quero destacar aqui que sempre no nome do Senhor Jesus, porque ele é Deus conosco presente e toda a glória é dele e para ele. E tudo que fazemos e entregamos ao Senhor tem que ser, até uma ação social que fazemos, irmãos, é no nome do Senhor Jesus, porque os nossos atos de justiça, eles são como trapo da imundície, somos pecadores, não somos salvos pelas nossas obras. Nenhuma oferta nossa ao Senhor, nem o seu dízimo, o que você entrega, um louvor que você entrega, por mais bonito que seja, por mais que você esteja com o coração sincero, ele não será aceito pelo Pai se não for através da pessoa do Senhor Jesus, pelo sangue precioso de Jesus. É sempre no nome do Senhor Jesus. Esse nome ele tem que estar sempre sendo exaltado e glorificado, não como um amuleto, mas como um Deus vivo, real, presente o tempo todo conosco, e toda a glória é dele e para ele. É isso. Obrigado. Daniel, a irmã Beth. Ô, Beto. Beto, eu vou encerrar contigo para a gente continuar, tá? Tá bom, irmãos. Bom, é só voltando aí àquela questão da instrução de Pedro, né? Eu queria falar assim, que igual a Tássia estava comentando dos diplomas, a formação, para o mundo secular, a gente tem que ter formação e diploma, ok. Mas para o reino de Deus, para o mundo espiritual, temos que ter somente uma coisa, o Espírito Santo de Deus. Então, seja um doutor, seja um analfabeto. Se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, ele não vai conseguir fazer nada para o reino, né? E a questão do amuleto aí, se a gente falar no nome de Jesus, mas não tiver cheio do Espírito Santo, nada acontece. Aí vira realmente um amuleto. Então, a base de tudo é estar cheia do Espírito Santo de Deus para sim poder falar no nome de Jesus. Só isso. Obrigado, Beto. Amém. Vamos seguindo, então. Graças a Deus vocês entenderam qual é o objetivo aqui do Atos 3, né? Tanto do discurso como essa questão da cura. E por causa ainda da cura desse coxo, Pedro ainda vai receber mais retaliação. Então ele ainda tá nessa pregação, ele está cheio do Espírito Santo, ele está, na verdade, para vocês terem uma ideia, o texto aqui ainda não falou, não está explícito ainda que ele ainda está cheio do Espírito. Com certeza ele está, mas ainda vai chegar o auge onde explicitamente vai dizer que ele está cheio do Espírito, aí é que a coisa vai ficar tensa mesmo, mas ele ainda vai receber retaliação por causa disso. Quando a gente fecha o capítulo 3, e eu vou pular essa pergunta para a gente ganhar tempo, tá, gente? Tinha deixado uma perguntinha para a gente debater, era os problemas que a gente enfrenta hoje, mas como já teve bastante participação e a gente ganhar um tempo, eu vou pular essa perguntinha. Se der, eu volto para ela. Como ele ainda está nesse ensejo, ainda está nessa pregação, Pedro está lá bem empolgado,
povo está escutando. Vocês acham que Satanás está gostando da situação? Tirando a cegueira do povo, tirando toda a confusão que estava na cabeça daqueles homens? Não. E é por isso que a lição é o início da perseguição. Porque até então eles não estão sendo perseguidos. Eles estão apenas debatendo, explicando para as pessoas coisas que estão acontecendo. Agora começa a perseguição. Ainda por causa desse coxo. E aí o versículo para ficar mais fácil. Capítulo 4 de Atos é um dos capítulos mais interessantes em termos de defesa da fé. Aqui a gente tem tanto a questão da apologética, como a gente tem a questão do que a gente tem que obedecer, aos homens ou a Deus. Nós temos agora, vamos entrar num cenário forense, um cenário de tribunal, e é muito interessante Atos 4. Tudo ainda por causa daquele coxo. Se fosse uns dias de hoje, eu ia dizer, meu Deus, sempre que eu fui curar aquele homem. Ele estava quieto. Mas olha só, Atos 4, até deixei o texto aí para ficar fácil para todo mundo acompanhar. E estando eles falando ao povo, ainda estava pregando, certo? Ele fechou o capítulo 3, pregou, mas ainda estava falando. Sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Veio lá do templo só as peças raras aí do contexto judaico. Doendo-se muito do que ensinassem o povo, doendo-se muito, eles estavam agoniados, desesperados, e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Aqueles homens estavam em desespero porque Pedro e João estavam falando aquilo, imediatamente pegaram eles e prenderam. Já era tarde. Se ele entrou para orar às 3 da tarde, houve aquela situação com o coxo, depois o discurso com essas pessoas, provavelmente já estamos chegando próximo das 6 horas. Então, eles não iam resolver mais nada, não teria mais nenhum julgamento às 6 horas da tarde. Então, eles prenderam para resolver no outro dia. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Paro aqui, olha só. Eles pregando, começaram a agoniar os judeus, os fariseus, saduceus, todo o povo da cúpula judaica, e imediatamente prende aqueles homens, mas o poder do Espírito Santo faz o quê? Ainda se converteram quase 5.000 pessoas. Só com essa pregação aqui de versículo 17 até o versículo 26. Só esse fragmento teológico aqui de Pedro. Quase 5.000 pessoas. A manifestação do poder de Deus ainda trabalhando na vida daquelas pessoas, salvando aquelas pessoas confusas. E aí, gente, a gente entra nesse cenário do sinédrio. Essa figurinha aí, para ver se vocês conseguem entender mais ou menos o que era o sinédrio. No meio, você tem o acusado. Teria Pedro e João aí no meio. Esse sinédrio ele é formado por 70 pessoas, então organiza 35 de um lado, 35 do outro. No meio fica o presidente, que é o sumo sacerdote. E atrás do acusado ficam os oficiais. Quando o texto falou o capitão do templo, né? Então, esses homens são os que prendem, é a polícia do templo, eles prendem e eles ficam atrás do acusado, tanto numa questão para que o acusado não fuja, como também relatando os atos ali na mesinha. Então, essa é a situação do sinédrio. É isso agora que Pedro e João iam enfrentar. Não são mais homens confusos, não são mais pessoas carentes, agora são homens que pensam que sabem o que é correto. Agora o cenário mudou, o contexto mudou, e a coisa ficou bem mais séria agora. Então, vejam, naquele mesmo instante, eles correm e prendem, desesperadamente. Por que, né, esse desespero deles quererem prender? Por que essa agonia toda, né? O texto fala que vieram os sacerdotes, o capitão e os saduceus. Gente, quem estava mandando no poder daquela época eram os saduceus. Não, e os fariseus não tinha? Não tinha. Mas quem estava no poder eram os saduceus, tá?
A última coisa que esses saduceus queriam eram pessoas falando sobre ressurreição, porque, primeiro, o saduceu não acreditava em ressurreição, eles só acreditavam no Pentateuco, e Jesus, eles morriam de ódio desse negócio de Jesus. Então, escutar dois homens falando sobre um Jesus que ressuscitou e que é filho de Deus, isso aí seria a maior heresia escutada para eles. Por isso que eles entraram em desespero e correram e prenderam aqueles homens. Porque para causar um tumulto e uma confusão política naquele momento era muito grande. E eles não queriam perder o poder. Gente, aqui é uma situação, é muito poder político envolvido, é muita falcatrua. Roma é que determinava quem era o sumo sacerdote, que o imperador é que cuidava da estola sacerdotal, é ele que dizia quem era o sumo sacerdote, não era mais conforme a lei mosaica. Então era uma situação muito feia, tá? Lá no versículo 6, olha aí o versículo 6, ele vai falar o nome de alguns homens, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Para vocês terem uma ideia do quanto a coisa estava podre nesse meio, Anás, que é conhecido como sumo sacerdote, nem estava exercendo como sumo sacerdote, vocês sabiam? Ele era fariseu, e ele tinha perdido o posto dele por causa de problema político. Roma tirou, e quem estava exercendo de fato era Caifás, que é um saduceu. Ele, junto com o que é genro, né? E junto com o seu filho, João. Então, assim, era questões de família, era uma questão de poder. Aqueles homens só pensavam nisso, só pensavam em liderança. Eles tinham status, eles tinham posição, eles tinham voz. Roma não mexia muito com eles. E eles não queriam perder isso por causa de uma pregação de dois homens falando de Jesus. De forma alguma. E aí, esse é o cenário que Pedro e João vão enfrentar. Tá? Daniel. Oi. E acrescentar, né, rapidinho, que os fariseus, eles tinham uma postura, eles tinham o sentido de existir o farisaísmo era defender as escrituras, né? Eles tinham por responsabilidade defender as escrituras. Então, neste contexto todo, ainda tem a essência do farisaísmo, em que, claro, dentro desse contexto, sabe-se lá o que é que eles achavam que era certo nesse momento, né? Mas a obrigação deles, em todo momento, era chegou alguém estranho ou trazendo uma doutrina estranha, defender as escrituras, né? Então, os caras estavam lá, estavam no salvo. Sim. E olha uma coisa que eu coloquei aí, gente, sobre esse grupo, né? Só para reforçar ainda mais. O grupo consistia dos mais ricos, os mais bem educados e os mais poderosos homens de Israel. Essa era a situação que agora Pedro se encontrava. Não é mais povos carentes, nem pessoas analfabetas, perdidas, não. Os mais ricos, os mais bem educados, os mais poderosos. É agora que ele vai enfrentar. Ainda aqui, olha o versículo 5. Aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém. Então, eles foram presos, e no outro dia houve esse sinédrio, né? Os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E olha a pergunta do versículo 7. Pondo-se no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Eles não estavam preocupados se o homem foi curado ou não. Foi curado, beleza. Não, a questão não é essa. Você usou o nome de quem? Você está dizendo que esse homem levantou por causa de quem? Essa era a grande questão. Você está abrindo a boca aí falando para o pessoal que você está pregando em nome de quem, rapaz? Isso era que perturbava eles. Isso era que agoniava esses homens. E aí, até porque eles chegam a um consenso de que não poderiam fazer nada. Realmente o homem foi curado, isso é inquestionável, todo mundo conhecia, temos vários testemunhos oculares, esse homem realmente era aleijado, está andando, a gente não pode fazer nada em relação a isso. Não há o que fazer.
mas eu não, a gente quer que esse negócio de porque esse homem foi curado por causa de Jesus não aconteça aqui. Essa era a grande questão. Isso era que estava afetando eles. E aí, agora sim, gente. Agora, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, pletou pneumatos, hagiou. Quando vocês viram essa expressão cheia do Espírito Santo, aqui é o auge. Aqui o Espírito Santo encheu a Pedro de tal poder, de tal forma, que agora sim Pedro vai dar uma lição naqueles homens. Independente da posição política, de instrução, agora sim. Agora, até o versículo 12, ele vai fazer toda a defesa dele. E aí ele diz o seguinte, lhes disse, autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, até falar bonito, Pedro estava começando a falar. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, ele usou essa mesma coisa com o povo, gente. A mesma ideia. A quem vós crucificaste, ele também usou esse mesmo ensino com o pessoal. Está voltando para cá também. Mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este estação diante de vós. E aí ele vai usar também fragmentos do Antigo Testamento. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Você imagina os fariseus e saduceus escutando isso e se mordendo de raiva. Ele está usando trechos do Antigo Testamento. Como pode? Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E aí ele fecha a explicação dele, utiliza fragmentos do Antigo Testamento, coloca a culpa, explica quem é e diz, olha, e fecha, e digo mais, não tem salvação em nenhum outro, se vocês não se arrependerem. Falou isso para 70 homens e o sumo sacerdote, cheio do Espírito Santo, que é essa expressão, pletou, pneumatos, hagiou. É o auge em que Pedro é uma das, acho que é a segunda passagem que Pedro está cheio do Espírito Santo. Deve ter colocado aqui também, isso. É a menção no livro de Atos em que Pedro está cheio do Espírito Santo. E aí ele enfrenta esses homens. Qual é o resultado, então? Vou passar rapidinho, é a explicação de Pedro, a defesa dele, né? Aí olha o versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, gente, o que está acontecendo? Esses caras são pessoas indoutas, são analfabetos. O que está acontecendo aqui? Se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O semblante daqueles homens caiu na hora. Com o testemunho ocular de que eles não podiam fazer nada, que o homem realmente tinha sido curado. Com a defesa que Pedro joga em cima daqueles homens, utilizando a palavra de Deus, eles ficaram, o que a gente vai fazer? E agora? Mas vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer o contrário. Todavia, ao versículo 15, mandando-os sair fora do sinédrio, conferenciaram entre si. Mandaram eles sair, disse, a gente precisa dar um veredito aqui e resolver esse problema, né? Não sei o que fazer, manda eles sair, a gente vai decidir o que fazer aqui. E eles começam a conversar entre si, ó. Que havemos de fazer esses homens? A todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Gente, todo mundo agora viu, não tem o que a gente fazer. O que a gente vai fazer com esses homens agora? Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. Olha, tá, não tem mais o que fazer, o homem foi curado,
está todo mundo sabendo, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai ameaçar eles, para eles pararem de falar nesse nome desse Jesus, que não está dando certo, isso vai nos atrapalhar, e aí eles vão parar. A gente dá uma ameaçada, dá uma chicotada, eles param. Chama eles de volta, chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E aí, pessoal? É uma situação de tribunal. Pedro deu uma lapada de Bíblia neles, e eles ficaram, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um veredito aqui, ó. Tá, tudo bem, vocês não vão ser culpados, não, ninguém vai fazer nada, não. Só parem de falar em Jesus. Para uma pessoa fraca na fé, ela ia dizer, tudo bem, obrigado. Ufa, escapei. Não vou falar mais não, se preocupa não, tá? Mas Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo e acha que ele vai concordar e não falar no nome de Jesus? E aí a gente leva para os dias de hoje, nós vamos parar de falar no nome de Jesus também por causa das circunstâncias que a gente vive? Também a gente vai pausar, vai parar com medo de falar no nome de Jesus? E aí Pedro dá outra lapada neles, que foi o texto que a gente abriu o EBD hoje. Responderam, porém, Pedro e João, julgais vós se é justo diante de Deus, obedecer ante a voz do que a Deus? Tem uma frase desse doutor, que eu coloquei, o doutor Redmacher, achei muito interessante, ele diz assim, ó, não há nenhuma autoridade que se compare à autoridade de Deus. Nenhuma. Quando a autoridade humana rejeita a autoridade divina, ela perde todo o direito de exigir ou estabelecer normas. Nenhuma. Não há nenhuma autoridade que ultrapasse a autoridade de Deus. Ela tem que ser exterminada. E aqui, esses homens estão entre obedecer à lei dos homens ou obedecer à lei de Deus. O que eu faço? É melhor obedecer a Deus. E nessa obediência, os apóstolos é que dão um veredito para o Sinédrio. Quer dizer, vocês acham correto mesmo que a gente tem que parar de falar do que a gente ouviu, do que a gente tem aprendido? Não, sério, vocês acham isso justo? Ele devolve a resposta para o sumo sacerdote. Deve ter ficado. E outra, aí no versículo 20, pois não vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O Senhor me perdoe, assim como não é justo, nós não vamos parar de falar. E ele joga de volta o veredito para o Sinédrio. Gente, é muita coragem. É muita coragem. Porque a gente, às vezes, no meio familiar, tem medo, vergonha de falar de Jesus ou comentar alguma coisa. Imagine no meio de um tribunal. E numa corte judaica, onde eles facilmente, é questão de segundos para morrer apedrejado. E ele devolve, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Cheio. E ele não ia deixar de falar de Cristo. De jeito nenhum. E aí ele continua, mas eles ainda os ameaçaram, não? E eles continuaram, não, mas a gente vai bater em vocês. E não achando motivo para os castigar, o que acontece? Deixaram-nos ir por causa do povo. Porque todos lá fora, lembram? A pregação de Pedro influenciou quase 5.000 corações. Todos lá fora glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aí é onde Deus age no sobrenatural. É onde Deus age no mundo sobrenatural, no milagre. A pressão do povo lá fora já estava tão forte que eles tiveram que soltar, não tinham o que fazer. O homem estava curado. Sobre esse Jesus, já está falando de boca em boca, já se espalhou. Solta esses homens, não tem mais o que fazer, não. Mesmo com toda ameaça, com tudo, não há o que fazer. Porque o Senhor estava ali com Pedro, naquela circunstância. Estava cuidando de todos os detalhes. E aí, uma situação dessa, uma situação tão complicada, normalmente eles iam entrar em desespero, iam chorar, mas o que acontece? Do versículo 23 até o versículo 30, sabe o que eles vão fazer? Louvar, cantar e orar. Não foram chorar,
não foram respirar, não foram tomar água com açúcar, eles foram louvar, cantar e orar, agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a Deus porque o nome de Cristo tinha sido exaltado naquele momento. Sim, em meio a um julgamento, o nome de Cristo foi exaltado. E olha o versículo 31, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos, agora, gente, olha aí, ó, olha o poder do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não só agora os apóstolos, mas toda a congregação, ela foi abençoada com essa situação. Toda. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Aí é que eles iam com força falar sobre o Evangelho. Agora é que eles estavam com poder total, com garra, com determinação. Agora eu vou falar do Evangelho. Porque depois que eu vi a manifestação de Deus na vida desses homens, que Deus encheu, agora eles tiveram coragem. Agora eles foram para frente. E esse foi o resultado. Eles não entraram em depressão, não choraram, meu Deus do céu, não. Eles foram louvar, cantar, orar, agradecer, e no final ainda exercitaram o poder de estarem cheios do Espírito Santo para mais ousadia. Aí vai vir muito mais história aqui para frente, e mais pregação do Evangelho, mais milagres e mais manifestações do Espírito Santo. Por causa da cura, gente, de um coxo. Tudo isso que a gente viu hoje, por causa da cura de um coxo, porque Pedro decidiu, naquele momento, curar um coxo. Daniel, Oi. tem uma observação também que eu acho importante nesse texto, é o seguinte, que eles não, Pedro e João, eles não foram intencionalmente para curar o coxo. Eles estavam indo para o templo. Sim. E me fez remeter aí à história da parábola do bom samaritano, né? Que as pessoas não estavam ali quando o bom samaritano passa e para, eles não estavam indo ali exatamente para curar aquela pessoa caída. Era pelo caminho. Então, esse coxo estava no caminho de Pedro e João na porta do templo. Foi só uma coincidência. E Pedro e João, eles decidiram não passar ao largo, como fez na parábola do bom samaritano os sacerdotes. E ele resolve parar, e ele não só estava uma pessoa pelo caminho para ser ajudada. E eles resolvem parar e ajudam aquela pessoa, muda a história daquela pessoa e segue viagem. Eles estavam indo para o templo, eles estavam indo para o combate. Eles não estavam ali esperando, não foi planejada essa cura. Isso aqui é importante de se falar. Mas Deus, ele age, ele coloca situações na nossa frente que, se a gente diz sim para aquelas situações, algo muito mais tremendo, muito mais poderoso é alcançado diante daquilo. Eu imagino que na mente deles, eles não pensavam que por conta da cura de um aleijado, lógico que era algo miraculoso, mas eles não imaginavam que por conta daquilo, o dia ia se estender, milhares de pessoas iam crer, o Sinédrio ia ficar humilhado, porque eles ficaram humilhados, não teve como reagir diante do poder do Espírito. Eles ficaram de pés e mãos atados, porque se tivesse alguma coisa para ser feita ali pelo Sinédrio, certamente eles teriam feito para aniquilar Pedro e João. E não teve o que ser feito, ou seja, diante do poder do Espírito, não há inferno que resista. Cai diante dos nossos olhos. Mas isso tudo, nós precisamos estar atentos sempre às oportunidades que Deus coloca no caminho. Sempre no caminho vai ter oportunidade de se mostrar, de se revelar o poder do nosso Deus. Isso mesmo. É isso mesmo, Irã. Foi uma oportunidade maravilhosa para aqueles homens. Foi para fechar. Eu não sei se vai ser já o próximo. Já entrou na conclusão, então eu queria falar uma coisa. Peraí que o negócio desligou aqui. Peraí. Então. Desligou.
Tá me ouvindo? Agora sim. Consegue me ouvir? Sim. Então, aqui começa, pelo menos em Atos, é claro que passado, né, a toda a perseguição que foi feita ao Senhor Jesus, aqui começa a perseguição da igreja, né? Então, todo esse pano de fundo aí, né, da situação das autoridades, o povo com a necessidade, as autoridades também começando a ficar temerosas, e começa a perseguição da igreja. A igreja brota, né, através da autoridade do Espírito, e ao mesmo tempo começa as perseguições. Claro que não no nível que vai ascender lá depois, lá na frente, né, vindo o martírio de Tiago, o martírio a morte de Paulo, né, não naquele nível, né, lá na frente, mas começa a se cumprir aquilo que o Senhor Jesus diz, né, que se perseguiram a mim, ainda mais perseguirão a vocês, né? E também quando ele fala do Espírito Santo Consolador, que a gente não fica órfão, que vem nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, ele diz aos discípulos que eles serão expulsos das sinagogas, né? Então, esse é um marco que a gente também não pode deixar passar, de que a igreja aqui começa a ser perseguida. E quando a gente não tem, quando a gente estiver pregando, a gente hoje tem liberdade de pregar o evangelho, mas vai ter situações como teve na porta da igreja lá, de eu entregar um folheto e falar de Jesus, e ter um ateu lá para xingar e dizer que queria que se ele fosse uma autoridade, que ele ia prender todo mundo, e falou várias bobagens, né? Então a gente, na hora que o mundo está aceitando, está tudo bem, não tem, eu acho que a gente tem que incomodar mais. Enquanto não dizer, não olhar, alguém não olhar para a gente e dizer, ai, que chato você ficar falando do evangelho o tempo todo, eu acho que a gente não está incomodando o suficiente. A gente tem que usar dessa autoridade, pregar o evangelho, e vai haver perseguições. A gente hoje não sofre como sofreu a igreja, e como tem sofrido em todo o mundo, né? A gente tem mais liberdade, e a gente tem que aproveitar dessa liberdade e pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo. Não deixar ninguém, né, passar despercebido sem receber a palavra de Jesus. É isso. Só chamar atenção para exatamente esse marco aí, né, do começo da perseguição da igreja. Sim, realmente começa agora a perseguição, e mesmo com a perseguição, eu até coloquei essa pergunta aí, né, com tanto problema, com tanta adversidade, por que eles venciam, né? Por que a gente também vence hoje? A gente tem que lembrar desses pontos, pessoal. A gente tem que lembrar que o poder está no nome de Jesus, como a gente viu. Foi muito claro no estudo de hoje a compreensão do uso do nome de Jesus. O porquê que a gente faz tudo em nome de Jesus. A explicação do pastor veio muito a contribuir nesse sentido. É por isso que a gente vence. Não é porque a gente é forte. É por causa do nome de Jesus. Por que a gente vence? Eu posso falar? Oi? Alô? Pastor Moacir. Pode falar, pastor. Eu ouvi uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, foi ontem, sobre oração. E nesse último versículo aqui, ele falando que há uma necessidade de um avivamento em muitas igrejas do Brasil. E que
Às vezes esse avivamento começa com reuniões de oração, menos, às vezes com pequenos números e vai aumentando. Eu acho que, assim como Pedro orou aqui, e muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo, que a gente possa também estar pensando em reuniões de oração online, para que a gente possa estar orando como povo de Deus, para não estar pedindo isso, e que muitos possam ser cheios do Espírito Santo, tanto na nossa igreja como em outras igrejas. Interessante, pastor, se eu falar isso, que cai exatamente nesse segundo ponto. O porquê que eles venciam? Porque a fonte do poder estava na oração. Justamente isso que o pastor Moacir falou. Eles venciam e nós podemos vencer se a gente buscar a fonte do poder na oração. Então, a igreja junta, se unindo em oração, buscando esse poder em oração. Muito bom colocado, pastor. O terceiro ponto... Daniel, Oi? só uma observação também, assim, no sentido que, assim, a palavra de Deus fala que a gente tem que inculcar, né, a palavra do Senhor no coração, na mente, na cabeça dos nossos filhos. E essa não é só para os nossos filhos, às vezes é inculcar até nos adultos também, né? Eu falo no sentido de que, assim, eu sempre estou falando da palavra de Deus, do que Deus tem feito, assim, na minha família, né? Com as minhas irmãs e tudo. E teve um tempo que, quando eu estava falando, assim, sobre isso para minha irmã mais nova, ela sempre falava, não, você só fala disso, você só fala na igreja, você só fala de Deus, não sei o quê. E eu disse assim, olha, mas eu não vou cansar de falar, porque a gente tem que falar do que Deus tem feito na nossa vida, e a gente tem que inculcar isso na nossa cabeça. E eu vou inculcar isso na sua cabeça, né? Eu falando para ela. Deus vai entender. Então, assim, a gente também tem que ter essa preocupação de estar falando, como o Jarbas falou, né? A gente está incomodando ainda pouco as pessoas. E eu creio que, assim, no contexto que a gente está hoje, eu tenho falado muito mais ainda, né, mostrado para eles a dependência do Senhor, que a gente tem que viver nessa dependência e não se cansar de falar. Eu sempre falo, não vou cansar de falar, vocês podem me chamar de, é a crente chata, é a irmã chata, não vou deixar de falar, porque eu quero que vocês entendam o poder que Deus tem feito na nossa família, nas bênçãos, em pequenas coisas. E aí, no grupo das irmãs, elas, tá bom, tá certo. E às vezes nem fala comigo, porque eu fico falando isso, assim, claro, que não é assim aquela coisa toda hora, que eu converso sobre outras coisas também, mas assim, sempre para mostrar para elas a dependência, né, de que a gente tem que ter essa dependência no Senhor, e inculcar mesmo, falar o que Deus tem feito, né, mostrar para elas, olha, né, pequenas coisas que a gente vê a grandeza do Senhor, né, então, assim, isso é importante, inculcar isso até na nossa cabeça, né? Não só na cabeça dos nossos filhos, né, mas pessoas adultas que têm dificuldade de escutar e de perceber que isso é o certo, que a gente tem que estar com o Senhor todo o tempo, todo momento, toda hora, né? Daniel, Paulão, depois o pastor. Tá. Paulo, aguenta só um pouquinho, só para eu fechar aqui. Só para eu fechar aqui a conclusão, gente. Aquelas pessoas, elas venciam e nós vencemos, como eu falei primeiro, por causa do poder do nome de Jesus. A oração, que foi bem colocada pelo pastor Moacir, a gente tem que buscar a oração. A gente tem que saber que a fonte está nessa busca da oração. A mensagem, gente, a gente viu aqui as defesas, as formulações de Pedro. Ele usou o Pentateuco, tudo bem, os escritos do Antigo Testamento. Ele usou a palavra. E a gente também tem que saber pregar o evangelho, falar a palavra e confrontar o pecado. Pedro não aliviou aqui, dizendo, não, mas
tá tudo bem, tá? Vocês agora vão... Não, chamou de assar, vocês mataram, vocês fizeram isso, mas há esperança. Há esperança, se você se converter, confronto do pecado. Porque uma igreja que não trata o pecado não é uma igreja que quer vencer. É uma igreja que quer só se adequar à situação do contexto e vamos levando, vamos que vamos, vai que dá certo. Então tem que confrontar, tem que ter palavra de esperança, tem que falar a verdade. Ou seja, tem que falar o evangelho. E, por fim, cada pessoa nessa igreja primitiva, nessa igreja que estava surgindo, ela desenvolvia os seus frutos. Cada um sabia o seu papel e desempenhavam muito bem, né? E eles sabiam desempenhar muito bem esse papel. Então, assim como... Por que eles venceram mesmo com tanto problema? É da mesma forma como a gente vence hoje com tanto problema que a gente tem. É com esses fatores. Não tem outro fator. Tá? Paulão. Bem rapidamente. Realmente eu assino embaixo tudo que o pastor Moacir falou, né? Principalmente na questão da oração. E como líder dos homens da igreja, eu venho estar lembrando aí, né? Que de vez em quando eu tenho colocado uns lives de oração aí para os homens participar. E vou estar continuando, hein? Não tem Logo, filho. logo... E logo, logo a gente vai estar criando uma live nossa aí da PIBAC. Aproveitando aí a palavra do pastor, tanto que é importante nós estarmos em oração, né? Para que criemos ali o ambiente para que o Espírito Santo haja no nosso meio. E que, como Pedro fez, né? Tudo aconteceu porque Pedro buscou o nome de Jesus. Então, nessas nossas lives, nós vamos estar buscando o nome do Senhor. Então, eu conto aí com a presença aí maciça dos homens. Aproveitar aí para fazer essa campanha. Muito bem, Paulo. Pastor, antes do senhor falar, é só para dizer que, pessoal, eu finalizei nossa aula. Vou até interromper aqui os slides. Eu espero que vocês tenham compreendido a situação de Atos 3, tá? É muito interessante essa história. O capítulo 4 é um dos mais interessantes que eu acho, essa defesa da fé e essa apologética de Pedro é muito forte. Usar as palavras do Irá, o quanto eles humilharam o Sinédrio ali. Mas que Deus possa estar abençoando a cada um. Espero que tenha conseguido passar da melhor forma possível. Ainda estou um pouquinho cansado, mas o Senhor me deu força para trazer esse estudo para vocês, e é com muito carinho e com muito amor que eu trago, gente. Estava triste porque eu não tinha dado aula passada, né, pastor, domingo passado, mas agora estou voltando devagarinho. Então, assim, que Deus abençoe grandemente. Vou passar para o pastor e finalizar, tá, pastor? Fica à vontade. Muito bom, Daniel, que Deus continue usando poderosamente a sua vida, como servo do Senhor, como líder desse ministério de ensino. Eu só queria destacar o versículo 12 do capítulo 4, que diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero destacar isso aqui, irmãos, porque Satanás, com o passar dos anos, conseguiu introduzir um outro nome na boca de muitos, né? Os irmãos já sabem qual é, né? É a nossa, né? A Nossa Senhora, ou outros nomes, nome de santos, não sei quem está lá intercedendo por mim. Irmãos, só há um nome, diz o texto, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. E Satanás, ele odeia tanto o nome do Senhor Jesus, que ele vai usar aqueles religiosos que vão ordenar que eles não falassem mais nesse nome. O versículo de número 18, ordenaram que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Então, irmãos,
é sempre no nome do Senhor Jesus. É no nome dele que as pessoas são salvas, que o mal é repreendido, que o Espírito Santo de Deus é derramado, que a igreja é transformada. Então, cuidado, irmãos. Às vezes eu percebo ainda irmãos, não digo aqui, mas assim, em vários lugares, numa conversa, acabam mencionando Nossa Senhora. Irmãos, em nome de Jesus, Ave Maria, né? Irmãos, em nome de Jesus, né? Não permita que outro nome ocupe o seu coração, senão Jesus Cristo. Somente no nome dele podemos ser salvos. Amém, irmão? Somente no nome dele há salvação. Amém, igreja? Tá ok, irmãos? É isso. Amém. Amém. Amém.